Olá, tudo bem? Ontem foi o dia da vergonha. Ontem foi o dia em que os deputados deixaram um sinal claro a todos os cidadãos brasileiros, a todos os eleitores. Eu não estou nem aí para aquilo que você pensa, para aquilo que você defende. Eu estou aqui para defender os meus próprios interesses. Foi essa a mensagem que todos os deputados, sem exceção, que votaram a favor da PEC da blindagem deixaram claros. Eu entendo que, em relação aos deputados progressistas, incluindo os deputados do PT, é claro que o PT, e eu nesse aspecto até acho que acabou por fazer bem, não fechou questão em relação a isso, permitiu abrir espaço para que eles se revelassem. E eles se revelaram. Está na hora agora do PT e de todos os partidos progressistas que tiveram deputados votando favoravelmente a essa blindagem, votando favoravelmente a se abrir uma porta para a entrada do crime organizado no Congresso, que sejam expulsos dos partidos. Essas pessoas não são dignas de representar o progressismo, não são dignos de representar a esquerda democrática. A esquerda democrática baseia-se em princípios éticos, em princípios éticos, morais e políticos, que de respeito ao voto do cidadão, de respeito àquilo que o cidadão espera dos deputados. A partir do momento que, sabendo que a esmagadora maioria da população brasileira, desde a esquerda até a extrema-direita, sim, porque 80% dos brasileiros são contra essa PEC da blindagem. O que quer dizer que até bolsonaristas radicais, muito provavelmente, são contra essa PEC da blindagem. Porquê? Porque eles sabem o que é que isto representa. E dentro desses radicais há pessoas que ainda têm algum nível de esclarecimento, que pelo menos sabe o risco que existe de se abrir uma porta gigantesca para a entrada do crime organizado no Congresso Nacional, para transformar o Brasil num narco-estado. Os deputados que votaram isso têm perfeita consciência dessa realidade. E votaram isso porquê? Porque algum crime cometeram ou pretendem continuar a cometer ou pretendem, em algum momento em que tiverem a oportunidade, também cometer. É dessa forma que nós temos que encarar. Para isso, eu vou deixar aqui neste vídeo, na descrição, o link de uma página onde está a lista de todos os deputados e como votaram. E eu quero que vocês se atentem a dois tipos de deputados. O deputado covarde, que é aquele que se ausentou para não votar, e o deputado que votou favoravelmente a essa PEC. Ambos devem ser colocados no hall de deputados que não são dignos de representar o eleitor, que não estão ali para representar a vontade popular. Então, eu vou deixar essa lista para vocês consultar, mas eu pretendo pegar nessa lista, colocar o nome do deputado, colocar a cara do deputado, colocar os estados em que esses deputados são eleitos, para que os eleitores possam saber quem são os deputados em que eles, em hipótese alguma, podem voltar a colocar no Parlamento. Porquê? Porque se trata de deputados que ou cometem crimes ou cometeram crimes e que, por muito provavelmente, pretendem continuar a cometer crimes. E entre esses, muito provavelmente, haverão alguns que já são representantes do crime organizado, porque eles sabem perfeitamente que essa PEC vai abrir espaço para a entrada do crime organizado no Congresso e eles não têm nenhum problema com isso. Porquê? Porque para eles vale tudo para livrar a sua pele, para eles vale tudo
defender os seus próprios interesses, se enriquecer na política, seja pelo meio que for. E o meio nunca é um meio legal. É extremamente importante que os eleitores conheçam esses deputados, até porque, da forma que a PEC está, sempre que um colega for levado para ser aceite que ele seja investigado. Imaginem, um deputado cometa um crime de morte. Os colegas terão que votar para aceitar que ele seja investigado sobre o crime. Se eles votarem contra, e muito provavelmente votarão porque eles querem garantir que quando chegar a vez deles, que esse colega possa também ser solidário com eles não querem que o eleitor saiba como eles votaram. Porquê? Porque eles sabem que se o eleitor souber, o eleitor vai se indignar e muito provavelmente não vai querer votar mais nesse deputado. Então, vamos tomar uma posição preventiva. Antes de dar as chances a eles de defender criminosos, vamos impedir que eles cheguem ao Parlamento, que eles voltem ao Parlamento para fazerem precisamente isto. Como eu disse, eu vou preparar uma lista dos deputados com os seus estados, com os seus nomes, as suas caras, para que em 2026 vocês saibam quem são esses deputados e que você não poderá votar em hipótese alguma, porque eles estão lá, não estão lá para defender o seu voto, não estão lá para defender as pautas que você espera que o deputado defenda, ele está lá para se dar bem de alguma forma, ainda que isso represente a destruição do Estado brasileiro, ainda que isso seja como resulte na inviabilidade do país. Sim, porque se o narcotráfico chegar ao Parlamento, e eu estou convencido que ele já lá está, porque se ele está nas prefeituras, como se provou, um deputado federal, um deputado estadual do Rio de Janeiro, que que a Polícia Federal comprovou a sua ligação direta com o tráfico, eu não acredito que já não tenha no Parlamento deputados que são braço político do crime organizado. Mas ao abrir esta porta, eles estão a fazer mais do que isso. Eles estão a abrir a porta para que os próprios líderes do crime organizado sejam eleitos. E podem ter a certeza que se essa porta for aberta, não haverá forma de você, eleitor, evitar que eles sejam eleitos. Porquê? Porque muito provavelmente nas zonas controladas pelo crime organizado, você não terá opção de votar em ninguém que seja contrário aos interesses do crime organizado. Essa opção simplesmente não vai existir. Você ou não vota em ninguém, ou necessariamente terá que votar em alguém que é representante do crime organizado. Isto é muito grave. Isso pode representar a destruição do país conforme conhecemos. O Brasil já tem muitos problemas, mas nenhum problema se irá comparar a este que os deputados abriram a porta para que ocorra. Essa história de dizer que eles fazem isso para evitar a judicialização, para evitar que o Supremo, o que não é verdade, atue impedindo eles de exercer as suas funções, o que não é verdade. O Supremo apenas está a fazer o seu papel, que é toda e qualquer lei que seja lá, que chegue lá para ser validada, para verificar a sua constitucionalidade, coisa que ocorre em todas as democracias do mundo. E isso não é problema, porque isso todo é reconhecido como papel do judiciário. Eu nunca vi, eu moro em Portugal há muitos anos, eu nunca vi em Portugal nenhum partido contestar a autoridade
do Tribunal Constitucional, porque aqui em Portugal não existe esse conceito de Supremo Tribunal Federal como tem no Brasil, com os poderes que vai além do poder de verificar a constitucionalidade das leis. Em Portugal, o Tribunal Constitucional julga a constitucionalidade da lei, chegue ela ao Tribunal por onde chegar. Muito frequentemente ocorre de uma lei chegar ao Presidente da República, o Presidente da República ter dúvidas da constitucionalidade da lei e ele próprio mandar para o Tribunal para verificar a sua constitucionalidade. E isso, ninguém ataca o Presidente da República por causa disso. Porque esse é o seu papel. Se ele tem dúvidas se aquela lei é constitucional, é seu papel, é sua obrigação pedir um parecer ao Tribunal Constitucional. E frequentemente acontece que a lei que foi votada era realmente inconstitucional. E o que acontece é que essa lei volta ao Parlamento, o Parlamento analisa a lei, corrige qualquer aspecto da lei que fere de constitucionalidade, se for o caso, porque às vezes há situações que a lei como um todo não pode ser aprovada porque aquilo, o seu objetivo é ele próprio inconstitucional. Mas às vezes não necessariamente é assim. Às vezes a lei tem um aspecto ou outro da lei que é inconstitucional. Então, quando a lei chega ao Parlamento, sem nenhum problema, isso não é tratado como judicialização, ninguém ataca o Tribunal Constitucional por causa disso, nem muito menos quem mandou a lei para ser analisada pelo Tribunal Constitucional, analisa, corrige a inconstitucionalidade, se for o caso, e uma vez aprovado, o Tribunal Constitucional volta a verificar e se a lei não tiver ferida de inconstitucionalidade, a lei é promulgada. Caso contrário, ela volta ao Parlamento às vezes que for necessária ou, pura e simplesmente, é dito essa lei, com esse objetivo, é inconstitucional, não pode ser aprovada. E é o caso desta lei que foi aprovada agora na Câmara e que, mais uma vez, se ela chegar ao Tribunal Constitucional, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal vai considerá-la inconstitucional, porque ela fere pelo menos um princípio básico, que é o princípio da separação dos poderes. É ao Supremo que cabe, é ao Poder Judicial que cabe julgar, fazer justiça, aplicar a lei. Não é a Câmara de Deputados. A Câmara de Deputados não tem o poder de decidir quem pode e quem não pode ser investigado, quem pode ou quem não pode ser condenado. Esse não é um papel do Executivo, esse é um papel do Judiciário. Mas eu acho que, inclusivamente, fere de morte uma das cláusulas pétreas da Constituição, que é que todo cidadão é igual perante a lei. Em todos os parlamentos do mundo, os deputados têm a proteção legal para dizer o que quer, para aprovar as leis que querem, e isto é um direito que se dá ao deputado, é o direito de defesa dele para ele poder atuar livremente, sabendo que não poderá ser condenado, nem sequer julgado por isso. Aliás, da mesma forma que um juiz, quando condena ou absolve um réu, ele não pode ser julgado pela decisão que tomou. E isso não é possível sequer contestar isso, porque isso é um dos princípios básicos do direito. Da mesma forma, o deputado tem todo o direito de defender. Agora, ele, mesmo no exercício da sua função, ele não tem o direito de cometer crime. Por exemplo, se ele vai para... Ele comete crime, por exemplo, de racismo, de xenofobia. Tudo isso são crimes fora do Parlamento. Se é crime fora do Parlamento, tem que ser crime dentro do Parlamento também. Aliás, eu entendo que deve ser um agravante pelo papel, pela responsabilidade que o deputado tem. Fora isso, ele pode defender aquilo que eles quiserem, desde que aquilo que ele vá defender, que ele não cometa nenhum crime, não tem nenhum problema. Agora, o que os deputados querem é muito mais do que isso. Eles querem a liberdade para cometer crimes dentro e fora do Parlamento, com a certeza que não serão julgados por isso.
Reparem, essa lei, no passado já existia uma lei muito parecida com essa. Essa lei que dava esse direito aos deputados durou anos. Durante todos esses anos, houve apenas um caso, e um caso extremo, de deputado em que de um deputado em que os deputados aceitaram que ele fosse investigado e foi punido. Houve o caso mais grave foi de um deputado que cometeu crimes com elevada violência. Eu até nem sabia disso, soube disso agora a propósito da discussão dessa lei, que houve um deputado que matou outra pessoa usando motosserra, com requintes de crueldade. E pasme-se, o Parlamento não autorizou que ele fosse investigado. Vocês estão a entender a gravidade disto? Um deputado mata uma pessoa, comete um crime com essa gravidade, deste nível de gravidade, e os seus parceiros disseram não, ele não pode ser investigado. Então eu pergunto, se esse tipo de crime não é para ser investigado, que tipo de crime eles vão admitir que os seus colegas sejam investigados? Alguém acha que eles vão votar para que se investigue um deputado por corrupção, por maior que sejam os indícios? É claro que não, porque eles também não querem que eles próprios sejam investigados. Eles querem ter liberdade para roubar. É disto que se trata. Por isso é extremamente importante que as pessoas não se limitem a ficar indignadas com o que aconteceu. É extremamente importante que as pessoas comecem a ir para ruas e agora comecem a levar os cartazes com as caras e os nomes dos deputados. E para que as pessoas conheçam todos, mas se foquem sobretudo nos deputados dos seus estados, devem colocar levar cartazes com os nomes e as caras de todos os deputados que votaram favoravelmente a este absurdo. Mas devem também colocar cartazes destacando os deputados de cada estado. Para quê? Para que as pessoas memorizem os seus nomes, memorizem as suas caras, para que em 2026, seja ele de direita, seja ele de esquerda, seja ele de centro, diga não, não é isto que eu quero no meu Parlamento. Não é este tipo de gente que eu quero no meu Parlamento. Essa será a única forma de evitar que o Brasil caia no caos absoluto. Porque podem ter a certeza, essa gente está a trabalhar com esse único objetivo: levar o país ao caos. Eles querem levar o país ao caos porque a extrema-direita só se cria no caos. Em todos os casos em que a extrema-direita chegou no poder, foram em situações de crises graves. Então, eles vão provocar essas crises graves para abrir espaço para eles chegarem ao poder. E uma vez chegados ao poder, eles vão querer fazer aquilo que lhes der na telha, aquilo que lhes der vontade. Não estão nem aí para as consequências. Porquê? Porque eles vão passar a ter o poder absoluto nas suas mãos. E aqueles deputados que, embora não defendam essa dissolução, porque no fundo o Parlamento vai deixar de existir, que defenda que essa ditadura seja implantada, mas quer apenas aqui com aspas, evidentemente com muitas aspas, que se proteger da justiça, esse deputado não só tem que ser imediatamente investigado, todos os deputados que votaram favoravelmente, eu vou dizer uma coisa que normalmente eu não diria. Normalmente, isto até pode até contra um bocado aquilo que eu disse há bocado, mas este caso é tão grave que eu entendo que todos os deputados que votaram favoravelmente a essa lei estão sob suspeita. Como tal, todos deverão ser investigados para saber o que raio eles andaram a fazer, o que raio eles pretendem continuar a fazer para acabar com este absurdo. Eu, em relação à ficha limpa, sempre entendi que ela tem um grave erro. E o seu grave erro é que limita em 8 anos o prazo para que deputados possam voltar. Eu entendo que deputados que foram
condenados por crimes graves, como o crime de corrupção, deputado, não pode haver a desconfiança que um deputado seja capaz de roubar o Estado, de roubar o cidadão. Não pode existir essa desconfiança. Ela é muito grave. Há muita gente boa disposta a ir para a política e para ocupar o espaço desses deputados. Então, vamos retirar esses deputados daí. E a forma que eu entendo que deve ser, e eu acho que a lei da ficha limpa deveria ser corrigida, é que ela deveria ter como princípio que para se ser deputado, para se ser senador, para se ser vereador, para ser prefeito, para qualquer cargo político relevante, governador, evidentemente, é fundamental que essa pessoa tenha evidente reputação ilibada. O que é que isto quer dizer? Que essa pessoa não tenha na sua ficha nenhuma condenação por qualquer crime grave. É evidente que não vamos excluir uma pessoa que apanhou uma multa por excesso de velocidade ou que em algum momento estava embriagado. Claro que se for alguém que foi apanhado a conduzir embriagado, é claro que isso é um crime grave. Não poderá, essa pessoa não é digna de estar de exercer nenhum cargo político. Mas, se vocês pensarem bem, se nós conseguirmos que a lei da ficha limpa seja suficientemente abrangente para ter como princípio ético e morais para a vida, não por 8 anos. Ao fim de 8 anos, o criminoso apenas vai descobrir que, ok, já estou livre, já posso voltar à minha atividade criminosa. Ninguém vai ficar, ok, agora passaram 8 anos e eu aprendi a lição, não vou voltar a cometer crimes. Veja o que acontece com o Valdemar da Costa Neto, que continua a defender o golpe, continua a defender situações em que é evidente que ele está metido em situações que já o levou à cadeia no passado. Ele nunca poderia continuar a exercer nenhum cargo político, muito menos de presidente de um partido. Isto não deveria ser possível que acontecesse. 8 anos não faz sentido. Cometeu crime de corrupção, foi condenado, cometeu qualquer tipo de crime, homicídio, como eu disse, o caso da pessoa, por exemplo, que esse Gaia, que foi condenado por atropelar uma pessoa estando embriagado, um deputado que foi apanhado com um grande volume de droga, com indícios de envolvimento com o tráfico. É evidente que essas pessoas não podem ter espaço na política. É evidente que essas pessoas não podem lá estar. E isso não é cerceamento de nenhum tipo de direito. É apenas aplicar o princípio de que a mulher de César não basta ser séria. Ela tem que parecer séria. Esse deve ser o princípio que deve vigorar na política. Um deputado não pode pesar sobre ele nenhum tipo de desconfiança quanto à sua conduta, quanto à sua seriedade. Só assim nós teremos alguma garantia, se não de retirar completamente essas frutas podres do Congresso, pelo menos que muitas delas deixam de lá estar. De melhorar, de certeza absoluta que a qualidade do Congresso irá melhorar e muito. Desde logo, porque que nenhum daqueles que estão lá, que são defensores do golpe, eles automaticamente já não poderiam lá estar. É simples assim. Bem, como eu disse, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para a página do UOL, onde estão a lista de como os deputados votaram. Vejam essa lista e se preparem, porque em algum momento isto vai me dar muito trabalho, mas eu vou fazer mesmo assim. Eu vou buscar na internet, já tenho os nomes dos deputados, vou organizá-los por estado,
pôr o nome e pôr a cara de cada um deles. Esta vai ser a contribuição do meu canal para que essas pessoas não possam ser eleitas. Eu não estou preocupado em que este vídeo seja lançado nos meses mais próximos, até porque a eleição é só no final do ano. E publicar já esta lista não irá impedir que ela tenha que ser republicada quando se aproximar as eleições. Porquê? Porque as pessoas tendem a se esquecer. Agora, eu repito aquilo que disse. Não basta fazer isso. É preciso uma pressão nas ruas, levando cartazes com as caras, os nomes de todos os deputados que votaram favoravelmente a este absurdo. Por isso, eu vou sugerir aqui uma ideia para as pessoas do Rio de Janeiro, mas que isso seja feito em todos os estados do Brasil. Encontrem espaços, praias, parques, e façam aquilo que já se tem feito muitas vezes no Brasil, no Rio de Janeiro, quando é caso de protestos sobre mortes pela polícia, por exemplo, de chacina de crianças, em que eles colocam as caras e os nomes das pessoas em cartazes com cruzes nas praias para toda a gente ver que aquelas pessoas que morreram tinham cara, tinham nome, não eram números. Agora eu sugiro que vocês façam algo de parecido. Coloquem fotografias com os nomes dos deputados, de todos os deputados que votaram favoravelmente a este absurdo. Isto, se vocês fizerem isso, podem ter a certeza que eles vão começar a se preocupar muito, não só com com os seus cargos, e automaticamente ter muito mais cuidado de como vão votar daqui para frente, inclusivamente em relação à questão da anistia. Claro que, para mim, a decisão que eles tomaram agora de votar favoravelmente a essa lei, fere de morte o direito dessas pessoas de poder representar o povo, porque elas deixaram claro que elas não estão lá para defender os seus eleitores. Elas estão lá para defender os seus próprios interesses. E esse não é o tipo de político que nós queremos ver no Parlamento. É fundamental que as pessoas comecem a fazer isto. Se manifestem, e se manifestem de uma forma que fique claro quem são as pessoas que elas condenam. E, por exemplo, no caso dos Estados, além das fotografias de todos os deputados que votaram a favor, e com as fotografias e os nomes e os estados que eles representem, em cada estado coloquem cartazes ainda maior, com mais destaque dos deputados desses estados, porque isso vai ajudar muito a memória das pessoas desses estados, porque não é importante que o eleitor saiba como votou o deputado de qualquer outro estado em que ele não tem interferência. Mas é fundamental que ele saiba bem quem são os deputados do seu estado, porque é nesse que ele vai ter a possibilidade de dizer se aquele deputado pode ou não pode fazer parte do Congresso, se ele é digno ou não de representá-lo na Câmara de Deputados. Ficam por aqui, fiquem bem, vemos no próximo vídeo.